À medida que se evolui, a vida torna-se mais vasta e potente, se amplia os horizontes do conhecimento e, portanto, do domínio. O involuído vive, dia a dia, das pequenas coisas imediatas, imprevidente, impulsivo, sem sabedoria e sem senso. O evoluído domina a vida, sabe e calcula causas e efeitos longínquos, é previdente, reflexivo, sábio e sensato. O campo de seu conhecimento e, portanto, do seu domínio é muito mais vasto. Ele sente, enfrenta e resolve problemas dos quais o involuído não cogita. Este nem mesmo suspeita a presença de um mundo imenso que está além da sua pequena consciência. Nele há algum germe, apenas assinalado, não ainda conquistado, perdido no inconcebível. Ainda que estranha, incompreendida e desprezada, a palavra do evoluído tem o valor e a potência de uma revelação, porque manifesta novas zonas do pensamento do universo, traz para a luz o que está recôndito e descobre o mistério. Conhecer os porquês da vida, possuir a solução dos problemas, agir com ordem em vez de ao acaso, orientado e não desorientado, representa uma posição de grande vantagem também para os fins práticos da defesa e da conquista. O involuído que se apoia na força não sabe que o pensamento é o maior poder, capaz de vencer a própria força. Esta é obtusa por si mesma, é um desenvolvimento brutal, sem rendimento, perdendo-se em erros e atritos, e a inteligência vence. O poder que procuramos com tanta fadiga na terra vem a nós espontaneamente, assim que saibamos subir. O evoluído pode representar, em favor dos involuídos, uma verdadeira função biológica, antecipadora e criadora de valores. A vida o produz para esse fim e lhe confia a correspondente missão. Ninguém é mais macho que o evoluído, que representa a potência ultra-viril do pensamento, a força criadora e diretriz, colocada na direção da ascensão, sem a qual as outras duas grandes funções da vida, a conservação e a reprodução, tornar-se-iam estéreis. A evolução tem os seus arautos que ela manda à frente, armando-os mais do que os normais, a fim de que tentem o ignoto com risco e perigos seus. A natureza não os protege exteriormente, modificando o ambiente para eles, mas os mune e premune interiormente. A vida faz deles especializados em funções evolutivas, como antenas investigadoras e antecipadoras. O homem de hoje ignora a solução dos problemas fundamentais da vida, de modo que possui bem poucos meios para defender-se dos dolorosos efeitos de seus contínuos erros. Estes, dessa maneira, não são resolvidos e eliminados. Ensejando venham continuamente sendo semeadas novas causas. O homem de hoje as vai procurando, quem sabe onde, nos outros, também em Deus que chama de injusto, e não sabe que elas estão nele próprio. Ele cria à sua volta um caos,
perde toda a confiança na ordem do universo, na bondade e sabedoria das leis da vida, e procura a salvação na psicologia da vantagem imediata. Então, resultam posições instáveis, porque usurpadas, desequilíbrios e ruínas, ilusões e dores. A vantagem imediata, o sucesso rápido e que não foi ganho antes, não pode ser senão traição. Assim, embaixo, há sempre mais o estridor da luta, enquanto, no alto, a lei exprime as grandes harmonias da criação. O método inspirativo ou intuitivo, aqui usado por quem escreve, como meio de pesquisa que lhe é permitido por suas qualidades de sensibilidade por evolução, é justamente o que lhe permite atingir conscientemente planos superiores de vida e, num estado supernormal de percepção, levar a cabo observações, experiências, crítica e registro das soluções dos problemas focalizados. O nosso mundo, que a nós se nos apresenta como realidade em face do espírito que nos parece sonho, se torna ilusão, enquanto aparece como realidade o mundo do espírito. As chamadas criações do espírito não são mais do que percepções de realidades evolutivamente mais elevadas, registradas por meio dessa percepção interior. Sem esta realidade interior, que é a alma das coisas, a forma cai como coisa morta. Em todos está radicado esse instinto de procurar em tudo uma substância espiritual. O ignoto pode sempre ser explorado, assumindo como segura hipótese de trabalho e indicada pelo princípio de analogia, porque o universo é unitário, regido por esquemas únicos, reconduzíveis a um tipo central que se repete em todas as alturas evolutivas e em todas as formas e combinações possíveis. No futuro, a personalidade humana não será individualizada por caracteres somáticos, mas psíquicos. A identidade de cada um será expressa por um diagrama, exprimindo o tipo por trajetória e frequência da onda individual. Um novo mundo de radiações que hoje não imaginamos invadirá a nossa vida cotidiana. A posição do indivíduo será determinada pelo próprio tipo de vibração, resultantes dos pensamentos e atos dominantes, e a convivência social será, em grande parte, um problema de sintonia. A nossa existência tornar-se-á sempre menos física e sempre mais psíquica, nervosa, espiritual. Trata-se de uma expansão imensa da personalidade humana, que lembra aquela do ser que, da imobilidade da planta, alcançou a mobilidade do animal, realizando assim a possibilidade de infinitas novas experiências, base de novas, amplíssimas ascensões. Quantas realidades, quantas experiências, e com isto quantos novos meios de elevação poderá amanhã realizar um ser que,
além das atuais escassas possibilidades sensórias, poderá alcançar uma telepercepção e uma telecomunicação radiante. A revolução representa para todos, em todo nível, uma expansão vital. Se temos o momento de expansão paradisíaca, temos igualmente os de desânimo e agonia. Quem vive o fenômeno sente esse respiro evolutivo da personalidade nas duas inversas fases da expansão e contração de consciência. Primeiro, um dilatar-se, quase um explodir do eu, além dos limites comuns da vida, com uma triunfal expansão de alegria. Depois, um abismar-se, um precipitar-se, retraindo-se nas formas comuns da vida. Esse retroceder involutivo é terrificante. A superconsciência atingida primeiro parece desfazer-se em cinza e dá ao eu uma angústia sem nome, uma sentida saudade do grande bem perdido, como conhecimento, poder, liberdade, num choro salutar, porque nele se aninha o desejo criador de novos ímpetos e a necessidade de realizá-los a todo custo. Purificado por essa dor necessária, transformado, livre das escórias, tornando digno de novas ascensões, o eu ressurge de suas cinzas para se lançar sempre para o alto. A elaboração evolutiva consiste exatamente nessas anulações e reconstruções do eu. Quando ele pode dizer a Deus ter feito todo o possível para cumprir a sua missão, não pode ser tido como responsável do restante. O que importa é o esforço levado a efeito, mais do que a realização alcançada. O sucesso exterior, pode-se dizer, será um produto secundário. Na primeira posição, o eu trabalha ativamente, projetando-se para o exterior, vivendo no ambiente e o sentindo segundo as suas reações. Na segunda posição, o eu trabalha passivamente, projetando-se para o interior, assimilando as experiências, com elas se elevando. Nada pode anular-se em substância. Tudo continua sempre a viver e a funcionar, a trabalhar e a amadurecer. Não é a memória o único índice de uma atividade cumprida no passado. Quando a possuímos, ela é tão imperfeita que bem pouco prova com fatos. Como se pode pretender, então, que a falta de uma lembrança precisa constitua uma prova contra a nossa existência em vidas precedentes? Progredimos em parte pelo nosso impulso, em parte arrastados pelas suas consequências. Reencontraremos sempre em nós o fruto do nosso passado. Quando um trabalho nos deixa desfalecidos, abandonemo-nos, confiantes à lei. Ela então trabalhará por nós. É a sua vez, ela é sábia e boa, é a expressão de Deus. A maior obra criadora não se pode fazer senão além dos meios e das leis humanas. Por sermos livres, devemos sempre viver todos no âmbito da lei de Deus.
tudo que se destrói sem criar é contra a lei de Deus. Sadia e salutar é somente a virtude que, enquanto sufoca uma parte do ser, desenvolve-lhe uma outra, melhor e mais alta. A vida é utilitária e econômica. Tudo deve produzir um valor no bem, que é a alegria e não uma demolição no mal e na dor. Ai de quem se mata com a renúncia sem saber ressuscitar. A virtude sadia e positiva é construtiva e se inflama no espírito, deixando cair em esquecimento os instintos inferiores, sem se encarniçar contra eles, provocando o resultado de assim os reforçar por reação. A virtude sadia e positiva é construtiva e se inflama no espírito, deixando cair em esquecimento os instintos inferiores, sem se encarniçar contra eles, provocando o resultado de assim os reforçar por reação. Tudo o que toma o aspecto de perseguição, ainda que sob a veste de ódio ao mal, é mal. É um erro muito difundido esse de ver o lado morte no polo inferior e sempre o lado vida no superior. Daí os escassos resultados espirituais de tanta prática de virtudes e renúncias. O homem que se reconstrói no espírito, ao contrário, vê tudo positivo. Não fala de renúncia, mas sempre de conquista. É preciso cuidar de se firmar no mais alto, antes de se mutilar embaixo. Não devemos declarar-nos pobres, olhando sempre para a riqueza do mundo, mas devemos declarar-nos ricos, olhando para a riqueza de Deus. É preciso ir ao encontro da vida e não contra ela, viver em sentido positivo, não retirar-se em sentido negativo. A verdadeira virtude, antes de ser renúncia, é conquista. Se dela fazemos uma renúncia sem conquista, uma privação que empobrece, em vez de uma aquisição que enriquece, fazemos dela uma maléfica força antivital. Quem evolui se expande. A renúncia, mais do que virtude como luz, é a sombra da virtude. Na tempestade, subir. É preciso ficar senhor do fenômeno e não ser arrastado por ele. É necessário não perder-se na queda e permanecer impassível externamente, para que os outros não vejam. Saber continuar a vida normal de trabalho e de relações sociais com todos, pois que bem se sabe que eles não podem ter piedade com o que não podem compreender. A vida dá a cada um o que deve cumprir, e ai de quem trai uma missão. Semear na tempestade para aqueles
que virão. O trabalho deve ser o único refúgio, a bondade a sua única vingança, a criação a sua libertação. A verdade absoluta é outra coisa, e, mais que a soma, deve ser a fusão orgânica de todas as possíveis verdades relativas aos infinitos pontos de vista dados pelas infinitas posições do ser. Cada absoluto está, naturalmente, além do concebível humano, onde não podem permanecer senão os fragmentos e aproximações progressivas dados pelo grau relativo da evolução. Que os homens pertençam a verdades diversas, segundo a natureza de cada um, é um fato demonstrado todos os dias pelos seus conflitos, que sucedem todas as vezes que um homem, com a sua verdade, se põe em confronto com o homem de uma outra verdade. Cada um se reagrupa sempre com os seus semelhantes e dessa maneira se revela o seu tipo biológico. Se hoje triunfa a destruição de todo o campo material e espiritual, é porque a vida está lançando os fundamentos de mais altas construções. Quem, ao contrário, sente e sabe que esta é a hora decisiva para os futuros milênios, em vez de ensandecer para esquecer ou perder-se no pessimismo, colabora com as forças da vida que com ele querem a salvação de todos. Ele bem sabe que não se pode parar a vida e que ela venceu sempre todas as guerras. O homem comum, aturdido pela voz de mil verdades diversas, em que tantos exprimem a si mesmos, se confunde. Ele é sensório, e para ele a verdade é o que faz mais barulho, atingindo maiormente os seus sentidos. O verdadeiro, pois, lhe parece inatingível, porque não encontra senão um redemoinho caótico de contradições e vive de imitações, não sabendo pensar por si mesmo. Mas a substância do vértice é dada por leis sábias, com as quais cada uma bem sabe alcançar organicamente a sua meta. As verdades que parecem utopia para as consciências ainda não amadurecidas para isso, existem e amanhã serão de todos. Subindo evolutivamente, aparece a consciência uma verdade mais alta, na qual a economia se revela completamente diversa da normal. Na Terra, os bens, segundo a verdade inferior, aparecem limitados de modo a tornar necessária e justificar uma luta contínua, sem piedade, para procurá-los. Subindo, vê-se, ao contrário, que na realidade a limitação não existe para o homem, senão no ambiente da sua forma mental e modo de agir. No universo, os bens são infinitos
e sempre mais livremente acessíveis à medida que o homem progride. É porque, na sabedoria da lei, que tudo rege, é necessário que antes o homem evolua e dê prova, com o conhecimento e sabedoria consequente, de ser capaz de fazer bom uso das coisas e do poder, sem o que ele não é admitido à sua livre disponibilidade, o que poderia não ser-lhe útil, mas prejudicá-lo. Como com a saúde e a doença, assim também com a miséria. Tudo, antes que efeito, é causa situada dentro de nós. Somos nós que, com o nosso egoísmo, fazemos a nossa pobreza. Quem faz o mal aos outros, o faz a si mesmo. E quem faz bem aos outros, o faz a si mesmo. A grande descoberta que a ciência ainda não imagina poder fazer é esta, da presença de uma lei universal que tudo rege, lei boa e justa. Essa lei é a alma de todas as coisas, é o divino pensamento que as rege todas em um admirável funcionamento orgânico. É necessária uma quantidade enorme de ignorância para crer que aquele grãozinho de areia, o homem, possa tomar o comando dessa lei. É necessária uma inteligência muito mais ampla que a racional, uma inteligência equilibrada no ponto de partida, feita não somente de conhecimento, mas de sabedoria, não só de saber, mas da arte de saber usá-la bem, uma inteligência regida pelo senso moral das coisas. Em frente a um problema de tão simples compreensão e resultado, devemos presenciar o homem moderno partindo a cabeça contra uma muralha e que faz um inferno da terra que poderia ser um paraíso. De tudo isto se deduz a importância do trabalho de dissipar a sua ignorância e de induzi-lo a civilizar-se. Que ímpeto sente quem compreendeu a sabedoria e a bondade da lei, e que paixão de se harmonizar com os seus ditames, o que se pode também exprimir na frase: fazer a vontade de Deus. Quantos cuidados maternos nos vêm prodigalizados, sem que o vejamos nem o compreendamos a cada momento. Quantas catástrofes nos são poupadas a cada passo, com que ritmo de compensação, com que harmonia de equilíbrios são musicalmente coordenados para mais altos e alegres fins todas as dissonâncias e os conflitos da vida. Quantos auxílios não notamos, que economia para nós, poupar-nos as forças para trabalho mais útil. A visão de verdades mais elevadas, próprias dos mais altos planos de existência, não é coisa que se encontre longe de nossa realidade cotidiana, que, pelo contrário, delas recolhe apoio e salvação.
homem de hoje não compreendeu que ele foi criado para ser senhor e não servo, e que basta saber ser senhor para o vir a ser. Mas ele, com a sua ignorância, se coloca ao contrário, na posição que pertence ao inconsciente, a de servo. Não há outro remédio senão o de fazê-lo compreender como funciona a vida. É preciso mostrar-lhe que o mesmo poder criador que Deus usou na criação do universo e que está no pensamento, está também no homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Como Deus é a causa perene de tudo, assim o homem é causa do seu pequeno mundo, que ele faz para si, em si e ao redor de si, como inferno ou paraíso, à sua vontade. É inútil encarniçar-se contra os efeitos, quando não se sabe manejar e remover as causas. As doenças, quanto mais são tratadas, tanto mais se renovam. A razão está em que se curam os efeitos exteriores do mal e se deixam intactas as causas, as quais são profundas, dependentes da psicologia, direção e regime de toda uma vida, sobre a qual o médico, encontrando tudo pronto, ainda que penetrasse naquele campo, bem pouco poderia fazer, sobretudo como resultado estável. A saúde não se improvisa com intervenções imediatas, com guerra antimicrobiana, mas pede uma preparação a longo prazo. O que pode curar, no fundo, uma medicina materialista que ignora o espírito, quando as causas estão todas exatamente no espírito, isto é, num campo que lhe escapa. Tudo isto que advém do corpo é, pois, o efeito do que antes já esteve preparado no espírito, e o saneamento duradouro não se pode obter senão saneando primeiramente aquele. Sanear o espírito significa harmonizá-lo com a ordem da lei, defronte à qual o homem, ao contrário, com o seu egocentrismo rebelde, representa o impulso da desordem, origem de todos os males. Quem monopoliza os bens, semeia miséria para si mesmo. Quem vive em desordem de espírito, deve arcar com as doenças físicas que dela decorrem, pois atormentam igualmente o espírito. A saúde do corpo depende, pois, como tudo, do saber harmonizarmos-nos com a sabedoria da lei que nos rege e nos guia. A saúde do corpo é dada pela harmonia, isto quer a lei. Quando nós revoltamos, então nos negamos à harmonia, isto é, à saúde. É verdadeiramente doloroso o espetáculo desta pobre humanidade, vítima da sua ignorância das mais elementares leis da vida. Os impérios duradouros não podem ser senão os do espírito. Diz-se que o espaço esteja fechado, conforme uma transmissão curvilínea da luz, da energia que retorna ciclicamente sobre si mesma. Essa hipótese física nos pode dar
a imagem do sistema de retorno das forças que o eu, centro genético, lança qual fonte, pelo que cada eu, à semelhança de Deus, é centro de um seu universo em que todo efeito retorna à sua causa. Trata-se do mesmo princípio repetido do plano físico ao espiritual, por universal lei de analogia. Atrás de um impulso energético e tenaz do espírito, também os ossos e os tecidos se plasmam. Que podemos pretender quando o homem moderno, com o seu materialismo, nega francamente o espírito e, em lugar de partir deste, que é o princípio genético, causa de tudo, inversamente parte do mundo físico e do corpo, que são simples efeitos? Que conclusão pode tirar uma ciência assim invertida, senão a universal destruição? A moral está em que nosso século é um período de transição que tem a função de liquidificar, numa destruição geral, a atual pseudo-civilização, construída às avessas, isto é, sobre a matéria, em vez de ser sobre o espírito. Tem a função de desembaraçar, com isto, o campo para uma civilização nova, corrigida, construída sobre o espírito, em vez de o ser sobre a matéria. O mundo de hoje escolheu o caminho na direção decente, para o relativo e o particular, em vez de escolhê-lo para a unidade. Por essa razão, o saber é divergente, a ciência é analítica, a concepção da vida é materialista e se exaltam não os valores centrais genéticos do ser, mas os periféricos da forma. Por isso, o conhecimento perambula penosamente por entre uma miríade de efeitos, sem ser capaz de penetrar as causas. É verdade que no fundo da obra do homem está a obra da lei, preparando a correção salvadora. Mas o mundo caminha com a cabeça para baixo, vive-se em uma atmosfera de esmagamento. O tempo, isto é, o limite, se tornou o senhor, o tirano. Tudo se secciona, se fraciona, se subdivide. A ideia de superar o tempo com a velocidade é um delírio. Do tempo não se evade, não se supera acelerando o passo, mas vivendo fora do tempo, sem qualquer movimento no espaço. São bem escassos os lucros de tempo dados pela velocidade. Trata-se de pequenos deslocamentos de correlações e o tempo fica, e com ele o limite. Um certo alargamento de horizontes e o espírito permanece sempre fechado numa prisão que é somente um pouco mais ampla. Pequenas expansões que não podem saciar a ânsia do infinito que está na alma. Nunca houve tanta falta de tempo como agora, quando se dispõe de tão rápidos meios de comunicação. A nossa ansiosa corrida sem paz, que chamamos dinamismo, não é uma vitória, mas uma derrota. Não é a nossa força, mas a nossa fraqueza. Exaltamo-la como uma nossa nova virtude e potência, e é um defeito nosso e inferioridade. Estamos fechados
em um sistema virado às avessas, no qual, quanto mais se corre, tanto menos se chega, que em vez de nos ajudar, nos esmaga. É o preciosíssimo tempo, se esmaga e pulveriza em mil coisas. Digo, e o preciosíssimo tempo se esmaga e pulveriza em mil coisas, sem nada nos trazer de concludente. Que felicidade construiu essa corrida contínua! A nossa era foge das ideias centrais, sintéticas, unitárias. Quem se coloca na circunferência está obrigado pela sua própria posição a uma afanosa corrida contínua para dominar apenas uma parte daquilo que quem está situado no centro domina sem se mover absolutamente. Daí a nossa necessidade de correr. Mas é sempre um correr periférico que não alcança a meta. Os imóveis sábios orientais, reclusos nos conventos do Tibete, podem bem olhar com piedade para a nossa vertiginosa sociedade, que em cima do edifício das suas conquistas vê apresentar-se o suicídio atômico. E, no entanto, a corrida do tempo é dinheiro é a sua punição. A presença do nosso erro é revelada pela nossa ansiedade. Quem encontrou, não procura. O tormento e a pressa são índices de vácuo interior, de fome de espírito, de ameaçadoras carências. A contínua necessidade de novidades é a primeira característica da nossa posição periférica e relativa. O homem atual deve viver e percorrer a sua fase biológica. Que outra coisa podemos hoje esperar dele? Chegará no tempo próprio. Cada coisa está sempre perfeitamente em seu lugar. Se posso falar longamente dessa economia supernormal, é porque vou largamente experimentando-a. A passagem da economia normal à supernormal torna-se possível e compreensível quando se chegou a sentir que a essência da vida e do criado é amor. Ele é a maior força do universo que o rege e, no fim, tudo vence. O Evangelho pode ser também o mais seguro método para enriquecer, e com que riquezas! O cálculo econômico não é o resultado de trocas de meios entre homens, mas de forças entre o indivíduo e a vida. Quanto mais egoísta for o indivíduo, tanto mais se restringirá o canal, que tende a se fechar, até que a fonte não flua mais e todo auxílio seja negado. É a nossa involução que faz do trabalho uma condenação, uma fadiga, uma escravidão. Subindo, tudo se liberta, se alivia na alegria, se torna potência a um só tempo no seu rendimento, e a ascensão se cumpre no amor. Quanto mais se está embaixo, tanto mais se é pobre e onerado, sendo então muito mais necessário e maior o esforço
para se tornar livre. A evolução não se força e não se precipita. Ela é uma lenta marcha de resistência. Somente invertendo-se o caminho da involução é que se pode evoluir. Pensai nas coisas do Espírito, e o resto vos será acrescentado. Entretanto, essa coisa que parece tão absurda, posso testemunhar que para mim foi experimentalmente verdadeira. Somos filhos de Deus, Pai amoroso. Ele, infinitamente rico, nos proverá de tudo, se nós estivermos com Ele. Os seus escrínios são sem limite e sempre cheios. A chave para abri-los é o amor, e tudo se pode deles tirar em proporção. Quanto mais se ama, tanto mais se dá, e quanto mais os escrínios se abrem, tanto mais recebemos. Quanto menos se ama e se dá, tanto menos eles se abrem e tanto menos nos darão. Com a avidez e a força, eles não se abrem, mas se fecham, e nada se toma, porque a vida, em face do egoísmo e da violência, se contrai, defende e nega. O caminho para sair de toda limitação está somente no iniciar progressivamente uma série de ações positivas em direção altruísta, isto é, expansionista. É o caminho dos santos. É bem difícil despedaçar o circuito dos vínculos terrenos em corrente, e é necessária uma energia pouco comum. Estamos embaixo, e somente se tivermos a força de subir por nós mesmos, poderemos ver a luz e provar a felicidade. Estamos embaixo, e o mundo procura conforto ao descer ainda mais para baixo, criando assim nova dor, fechando-se assim sempre mais nos limites da involução e na prisão do egoísmo. Mas a saída está no lado oposto. O homem deve tentar e sofrer muito ainda para a encontrar. É lei que não se possa subir para a felicidade senão através do sacrifício e do amor, os grandes princípios sobre os quais se apoia o universo. Se não quisermos subir, ficaremos na dor e na miséria, como é justo em um universo perfeito. Na biologia, o materialismo de Darwin viu a evolução das formas físicas ou efeito, sem imaginar a presença de uma evolução do espírito ou causa das formas. Diz-me como e por que coisas lutas, e te direi quem és. A luta, condição de conquista, não se extingue nunca na vida, mas por ela mudam, com o evoluir, a forma, os fins e as realizações. A odierna impopularidade da guerra demonstra que o homem hoje caminha para a superação da fase animal. Um estado de coisa, de fato, não se pode perceber quando se está fundido nele como num todo homogêneo, mas somente quando se começa a emergir dele, se diferenciando. Hoje a realidade se começa vagamente a compreender, sem ainda saber atuar.
as suas consequências lógicas, o disparate desse perene odiar-se uns aos outros, quanto seja antivital esse nunca acabar de punir-se reciprocamente, que é o que faz verdadeiramente da vida uma punição. Não devemos, pois, nos escandalizar se a vida sabe atingir os seus fins evolutivos, mesmo através de todas as velhacarias humanas. Tudo tende a atingir trabalhos e qualidades superiores. Nos animais e no homem inferior, a luta servirá para o refinamento dos sentidos e para o desenvolvimento egoísta da inteligência utilitária. Mas, no homem superior, ela servirá para o triunfo de uma ideia e se transformará numa colaboração qual instrumento consciente da lei. As grandes dores que se predominam na Terra são proporcionais à insensibilidade humana e o prova o fato de que a maioria ama esta vida tão miserável. Quem está mais adiante não a pode aceitar como prazer, mas somente em outro sentido, isto é, como expiação, ou dever, ou missão. O Evangelho, que é construtivo, nos indica, ao contrário, bem outro tipo biológico. A sua inversão de valores não significa mais que a passagem de um plano inferior a um superior nível biológico. Nisto consiste a grande boa nova, isto é, o anúncio que para o mundo hoje chegou a hora da grande transformação evolutiva, que o levará para uma nova civilização, a de um novo tipo humano. O Evangelho enfrentou diretamente a lei do plano animal, contrapondo-lhe uma outra lei, de um plano superior, em que pela evolução a primeira deverá fatalmente inverter-se. Isto com o Sermão da Montanha, que é a inversão dos valores humanos em outros opostos, em que os vencidos aparecem vencedores e os fracos fortes. Eis a maior biologia que o materialismo não viu. A natureza não é partidária e não abandona nunca ninguém. É finalidade, é a formação da consciência, enriquecendo-a de todas as possíveis qualidades, através de todas as possíveis experiências. Nas grandes linhas, a vida quer criar um ser sempre mais ativo, mais complexo, mais orgânico, mais sábio, e tudo isto mesmo através da fraqueza, da derrota, da dor. Somos nós, portanto, que não compreendemos a natureza, e não é a natureza que não alcança os seus fins. Quanto mais formos capazes de compreender, tanto mais encontraremos no universo um organismo perfeito. Dizer o contrário significa nada haver compreendido. Todos os meios são usados sempre em proporção à natureza do ser. A vida é força positiva, sempre construtiva, ainda que através da destruição. Ela nos quer educar sempre para nos fazer subir, embora através do fracasso. O nosso ponto de vista humano é muito limitado para nos permitir compreender,
e julgar. A vida nos sabe salvar também através da morte. Queríamos impor-lhe os nossos pequenos fins imediatos, e ela trabalha para fins longínquos que não vemos, com uma sábia hierarquia de finalidades, das quais nós, míopes, não enxergamos senão as próximas. Mas ela é justa, cada dor é paga, cada esforço é compensado, cada experiência nos enriquece, cada fadiga é premiada. Se somos alguma coisa hoje, é porque a vida nos impôs primeiro o trabalho de ganhá-la. Ela quer e deve formar o ser, e ainda quando açoita, o faz para o nosso bem. Com isto, Deus está presente em cada coisa e em nós. A profunda consciência da sua constante presença em cada coisa e em nós será o nosso conforto e a nossa força. A palavra vida não exprime um conceito genérico e abstrato, mas uma realidade que vive, goza e sofre através de nós. Toda a nossa vibração nos transcende e pertence a alguma coisa maior do que nós, com a qual estamos em contínua comunicação e que é um organismo imenso e perfeito, complexo e sábio. Em nosso plano e ambiente, nós somos a vida, como o é todo ser no seu. Um caso particular do infinito existir. Somos a sua expansão particular, concretizada em uma dada forma, expressão de princípios e forças universais. Que profundas raízes tem, pois, no infinito cada ser. Somos a expressão exterior de uma fonte inexaurível que está no íntimo e que tudo alimenta e rege. Se, na periferia onde estamos como forma, há caducidade e morte, no íntimo do ser, os poderes genéticos de renovação são infinitos e inexauríveis. Evoluindo, ele se avizinha sempre mais da riqueza dessa fonte e dela pode gozar. Há, entretanto, um caminho para eliminar a dor, conquistar conhecimento e sabedoria, riqueza e potência, é o caminhar para Deus. A ignorância é a muralha mais difícil de superar para alcançar-se a felicidade. Deus não age do exterior, mas de dentro do ser, através dele, que é instrumento da sua manifestação.